Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar os vídeos comentados, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então o tema dessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, foi escrita com o propósito de corrigir algumas desordens que haviam surgido na igreja de Coríntio. Também para estabelecer aos fiéis um modelo de conduta cristã. Interessante aqui, porque a carta ela vai consistir na resolução de 10 problemas separados, Primeiro, um espírito faccioso e sectário, amém? Depois, problemas sexuais, como incesto, fornicação, processos de irmão contra irmão perante incrédulos. Vai também trazer resposta a respeito do casamento e divórcio. Vai falar um pouco a respeito da ingestão de alimentos oferecidos aos ídolos. Amém? Vai falar a respeito do uso do véu, a ceia do Senhor, dons espirituais e o capítulo 15, que fala sobre a ressurreição. Amém? Essa doutrina maravilhosa que fala a respeito da ressurreição dos mortos. Também vai revelar alguns dos problemas que os antigos pagãos tinham em transmitir experiências religiosas anteriores à experiência de ministério do Espírito Santo. Então eles associavam muitas coisas místicas a aquilo que era a obra do Espírito Santo. Então é muito interessante nós entendermos isso. E aqui no capítulo 1 nós já vamos ver Paulo fazendo a saudação, dando ações de graça, se apresentando também, amém? Então ele diz, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, Paulo, nessa saudação, ele vem falando aqui exatamente sobre a necessidade de nós vivermos uma vida santificada, uma vida separada para o uso do Senhor. Então ele diz que isso vem mediante a graça, isso vem mediante o chamado de Deus, amém? E nós fomos chamados para ter comunhão com Jesus Cristo, irmãos. É muito importante nós desenvolvermos uma vida de comunhão, porque se nós não desenvolvermos uma vida de comunhão com Jesus, nós não vamos conseguir ter comunhão uns com os outros. O Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, que os irmãos vivem em união. Então essa união é peculiar do corpo, amém? Viver uma vida de comunhão, viver uma vida de união, viver uma vida de serviço mútuo. Senão, nós vamos ser levados pelo espírito sectário, espírito de divisões, de contendas, E Paulo vai falar exatamente isso aqui, do versículo 10, até o versículo 31, ele vai falar a respeito dessas dissensões na igreja, amém? Ele diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Amém? Mas antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, alguns que comunicaram a Paulo, que havia uma atitude de separação no meio da igreja de Coríntio, Um dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Pedro, outro dizendo que era de Apolo, outro dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Cristo. E Paulo vai fazer exatamente essa pergunta. Rapaz, Cristo está dividido? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Por quem vocês foram entregues? A respeito de quem e a respeito do que vocês estão vivendo? Para quem vocês estão vivendo? E uma pessoa que não entende essa comunhão com Jesus Cristo e essa comunhão com os outros, ele muitas vezes vive somente para si mesmo. Os relacionamentos que tem são relacionamentos interesseiros, amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso, porque não existe sabedoria, não existe mestre
Não existe inquiridor se não estiver fundamentado nessa comunhão com Jesus Cristo. Então é muito importante nós entendermos isso, que nós fomos chamados para a comunhão de Jesus Cristo e também para que essa comunhão de Jesus Cristo faça com que nós vivamos unidos em um só propósito. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, porque senão nós vamos desprezar a sabedoria de Deus, amém? E vamos nos achar sábios, mas agindo como loucos, como nécios, como pessoas que verdadeiramente não tiveram um encontro com Jesus, não foram chamados para andar em comunhão com Deus. Então é muito importante nós atentarmos para essa verdade. Amém? Paulo diz assim, olha, mas nós, versículo 23, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos dos poderosos, nem muitos dos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são. E o objetivo disso é para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Não existe outra glória maior do que a glória de conhecer ao Senhor, do que a glória de servir ao Senhor. E nós precisamos entender isso. Por isso nós precisamos nos dedicar à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E a partir dessa comunhão com Jesus, nós também termos comunhão uns com os outros. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para essa verdade, para que nós não venhamos a desprezar a justiça que vem de Deus, a desprezar a sabedoria que vem de Deus, a desprezar a redenção que vem de Deus e a santificação e pensar que parte de nós ou de algum líder espiritual. Não, irmãos, parte de Deus. E se nós desenvolvermos comunhão com Deus, nós vamos também aprender a desenvolver comunhão uns com os outros. Amém? Estamos apenas no início, estamos apenas no começo, mas eu creio que Deus vai nos trazer muita revelação através do estudo dessa epístola de Paulo aos Coríntios. Amém? Então fica ligado, fica sintonizado. Como vocês sabem, essa semana eu estou subindo os vídeos na parte da tarde, porque nós estamos com uma programação pela manhã, mas na semana que vem a gente volta novamente a postar os vídeos pela manhã. Amém? Peço que vocês orem pela gente, para que Deus nos conceda sabedoria na exposição desses vídeos e na interpretação simples das Escrituras, para que aqueles que possam ler, eles possam ler com inteligência, com entendimento e compreensão do texto bíblico. Amém? Então, um grande abraço, que você tenha um excelente dia e até amanhã. Que Deus te abençoe.